Você já se perguntou de quem são os direitos autorais de obras criadas por inteligências artificiais, como o ChatGPT ou então o Lenza? Lembra dela? Hoje nós vamos mergulhar nesse tema e entender como a autoria e a titularidade influenciam nessa resposta. Eu sou Lucas Sávio Oliveira, sócio do Decon Advogados e co-head da área de Direito Digital do escritório. Aqui, nós ajudamos empresas inovadoras e empreendedores fora da curva a fazer a diferença. Se esse é seu caso, fique por aqui e já se inscreva em nosso canal. Uma pergunta que temos recebido bastante aqui no escritório é a seguinte: de quem são os direitos autorais de criações geradas por inteligência artificial? Essa dúvida é muito genuína. Afinal, os direitos serão do usuário, que deu o comando para que a inteligência artificial atue, dos desenvolvedores da IA, da empresa que explora economicamente a IA ou de ninguém? Para responder essa pergunta, precisamos entender o que são obras protegidas, quem pode ser considerado titular de direitos autorais e como isso se aplica a obras geradas por IA. Vamos lá? Para uma obra ser protegida por direitos autorais, ela precisa ser uma criação do espírito, expressa por qualquer meio e original. Perceba que já partimos da criação, ou seja, só será protegido aquele conteúdo que foi fixado em um meio, seja ele tangível, material, como um livro, ou intangível, como um e-book ou uma imagem digital. Se você só teve uma ideia que não foi transformada em algo que outras pessoas possam acessar, seja física ou virtualmente, essa ideia não recebe proteção jurídica, ok? E a originalidade? Calma, pequeno gafanhoto, que eu vou explicar. É importante entender que a originalidade de uma obra não se confunde com a originalidade sobre o tema. Vou dar um exemplo simples de entender. É possível que dois autores escrevam uma obra de ficção científica que trate sobre os desafios que os humanos enfrentarão ao colonizar outro planeta. Isso não torna a obra de quem escreveu por último menos original, desde que ele não tenha copiado o texto de quem escreveu primeiro. Lembre-se, a ideia em si ela não é protegida. O que se protege pelo direito autoral é a execução dessa ideia. Agora, quem pode ser considerado titular de direitos autorais? Existe uma diferença entre autoria e titularidade. O autor, segundo o que está na nossa legislação, é a pessoa que cria a obra, e ela será sempre uma pessoa física. Já o titular, não necessariamente. A titularidade pode se estender para pessoas jurídicas. Isso acontece porque o titular é quem detém os direitos autorais. E o que são esses direitos? São os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos morais do autor são sempre de uma pessoa física. Ele pode reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, de ter seu nome indicado como sendo autor, pode manter essa obra inédita se quiser, modificar a obra e até tirá-la de circulação em casos específicos. Alguns desses direitos o autor só pode transmitir aos seus sucessores, seus herdeiros ou seus legatários, mas ele não pode vender esses direitos. Já os direitos patrimoniais, ou seja, de explorar economicamente a obra, esses ele pode transmitir para uma pessoa jurídica. Recapitulando, quem tem direitos autorais no Brasil? A resposta é simples: o titular. E isso inclui tanto pessoas físicas quanto jurídicas. No entanto, no caso de obras criadas por inteligência artificial, a situação pode se tornar um pouco mais complexa. A legislação não prevê expressamente direitos para empresas criadoras de IA, o que seria um caminho para afirmar que elas seriam as titulares. Da mesma forma, as inteligências artificiais não são consideradas autoras, porque elas não são pessoas físicas. Por isso, há intelectuais que entendem que as obras criadas por inteligência artificial caem automaticamente em domínio público. Acontece que essa perspectiva ela não considera que o usuário, uma pessoa física, pode ser considerado autor e, portanto, deter direitos autorais de uma obra criada por inteligência artificial ou com a ajuda dela. Isso poderá ocorrer quando o usuário usar a inteligência artificial como um mero instrumento de criação de sua obra, ou seja, quando o resultado da obra depender mais da sua atividade criativa do que dos outputs da inteligência artificial. Esse foi, por exemplo, o posicionamento adotado pelo Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos, o US Copyright Office, quando decidiu sobre a registrabilidade de imagens criadas por IA. A verdade é que os temas que envolvem a inteligência artificial demandam uma análise cuidadosa e o debate sobre sua interseção com direitos autorais não é diferente. Há muito a ser debatido sobre esse ponto e é importante acompanhar as alterações legislativas sobre o tema. Nós estamos de olho por aqui. Espero que esse vídeo tenha esclarecido
esclarecido algumas de suas dúvidas sobre direitos autorais e inteligência artificial. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo relevante. Até a próxima. Tchau, tchau.